Olá, professor Edson falando aqui com vocês. Nesta videoaula, irei apresentar um componente muito interessante, muito utilizado no desenvolvimento de apps, utilizando a ideia do Android Studio com a linguagem de programação Java. O componente a ser utilizado, ele se chama Recycler View, que é um componente da ideia aqui de desenvolvimento, que nós já temos o componente aqui nativo. Arrastamos ele aqui para a nossa tela, para o nosso layout principal, onde com toda a programação, todo o desenvolvimento feito, ao final, o nosso projetinho aqui do aplicativo vai gerar uma listagem, onde os itens dessa lista eles são recicláveis, ou seja, o próprio nome do componente fala, Recycle View. Os componentes, conforme você faz a rolagem aqui, ele já adiciona um scroll view, que é essa rolagem, os componentes são reciclados, ou seja, eles só são exibidos aqueles componentes que estão visíveis na tela. E conforme você faz a rolagem, os componentes dinamicamente são substituídos. Isso torna esse componente Recycler View um componente bastante otimizado, para ser utilizado em uma listagem de games, de filmes, de qualquer componente, qualquer itens que você deseja listar. Então, inicialmente, nós criamos um projeto aqui no Android Studio, padrão. Foi criado aqui um projetinho padrão aqui no Android Studio. Empty View Active, Next, nome do aplicativo que você deseja, o nome do package, o local onde você vai salvar, linguagem de programação Java, nesse exemplo, mínimo da API SDK, Android 7 e cria o projetinho. Na tela inicial, nessa primeira activity, vem o Hello World, você deleta o Hello World e acrescenta um Recycler View. É só arrastar esse componente aqui para a tela e mudar o nome, o ID dele aqui. Não precisa ser exatamente esse nome, mas eu coloquei RV de Recycler View, lista com L aqui em maiúsculo, esse detalhezinho. Então aqui já tem a tela inicial. Depois, para esse componente que nós estamos utilizando, o Recycler View, nós precisamos criar uma outra tela, que eu chamei aqui de Activity Underline Item Layout. Nessa outra tela, é onde nós vamos colocar os itens do layout, Então, no caso aqui, por exemplo, até fazer uma modificação aqui, que você coloca, mostrando aqui para vocês, que você coloca a descrição dos itens, um texto, e aqui você coloca o título. E outras configuraçõezinhas, como o ID é importante, a largura e a altura, e o tamanho aqui da fonte. Então, esses dois componentes Text View, você pode fazer ele via XML, programando aqui, ou você pode fazer também ele arrastando e soltando os componentes aqui. Nós estamos com o tipo de layout linear layout, para que um componente fique abaixo do outro, e dois texts, dois componentes text e algumas mudanças em alguns atributos, como já tinha comentado aqui anteriormente. Então, na verdade, aqui neste outro layout é onde vai ser construída, através do Recycler View, ele vai utilizar esses dois componentes, esses dois text view, e vai replicar os outros itens. Para isso, nós precisamos criar um conjunto de classes para que isso aconteça. Então, nós temos aqui a classe principal, que já vem com o seu projeto quando você inicia, Main Activity. Esta outra classe, Item Layout, ela foi criada juntamente quando foi criado esse layout, essa classe já foi criada. E precisamos criar mais outras duas classes, a classe Modelo, onde nós vamos ter aqui alguns conceitos de orientação a objeto, que são os atributos da classe, o método aqui construtor e os getters e setters dessa classe. Na classe adaptador é onde vai acontecer toda a regra de negócio, toda a mágica ali da programação. Então nós temos aqui alguns componentes, algumas programações, alguns recursos, que nós podemos estar utilizando aí dentro do nosso aplicativo. Então, por exemplo, aqui nós temos alguns métodos. O Public View Holder ou Create View Holder,
que ele é o responsável por inflar, que a gente fala, né? Inflar o nosso layout, Activity Underline Item Layout, que é o layout que você criou lá dos seus itens. Depois nós temos um outro método aqui também, onBindViewHolder, que é um outro método importante, onde nós vamos definir aqui dentro dele os nossos atributos, né? Então vai ter lá o título, né, da minha lista e a descrição da minha lista também. E um outro método importante é o método getItemCount. Esse método que vai determinar dinamicamente o tamanho do meu Recycler View, né? E alguns outros parâmetros aqui para poder para que o nosso aplicativo consiga realizar as tarefas aí desejadas. Então vamos dar uma analisadinha aqui no código, né? Então nós temos aqui a nossa classe adaptador que foi criada. Essa classe adaptador, ela estende de uma outra classe, né? RecyclerView.adapter, onde nós passamos aqui o nome da nossa classe, .viewHolder. O viewholder vai ser o responsável por carregar aqui a nossa listagem dentro do Recycler View. Criamos aqui um list, né? Baseado na nossa lista modelo, na nossa classe modelo, demos o nome para ele de item lista. E aqui os métodos principais que já foram comentados. E lá no Main Activity vai acontecer também uma parte importante do nosso aplicativo, né? O que vai acontecer aqui dentro da nossa classe aí principal, né? Nós temos aqui a declaração de alguns atributos ou de algumas variáveis, que é o nosso Recycler View, o nosso adapter e a nossa lista, que vai ser o nosso array list, que vai ser montado por nosso Recycler View. Aqui dentro do método onCreate, nós fazemos aqui, obtemos a referência do Recycler View do layout e também definimos o tipo de layout que vai ser carregado, que vai ser utilizado dentro do nosso Recycler View. Então nós vamos utilizar uma classe aí já pronta, que é o Linear Layout Manager, dentro desse contexto todo. Aqui nós criamos um array list, né? Esse vai inicializar uma lista de itens, um array de itens vazio. E depois aqui nessa outra parte do nosso código é onde nós vamos adicionar, utilizando lá os atributos da nossa classe modelo, nós vamos adicionar um título e uma descrição para o nosso Recycler View. Então a gente utiliza o nome do nosso array list, que inicialmente estava vazio, item list, e vamos usando o método aqui add para ir adicionando os itens dentro da nossa lista. E aqui por último nós criamos um adaptador, instanciamos esse adaptador, passando a lista dos itens aqui como um argumento para esse nosso adaptador. O adaptador nós temos de um lado o Recycler View. Vamos imaginar assim, do lado esquerdo nós temos o Recycler View. Na outra ponta, do lado direito, nós temos a nossa base de dados. Vamos pensar assim, que no nosso caso aqui é uma array list. Essa base de dados poderia estar vindo, esses dados poderia estar vindo de um banco de dados, poderia estar vindo de uma outra fonte de dados qualquer. Aqui foi montado dentro de uma array list, né? Uma variável que você consegue adicionar vários itens dentro dessa mesma variável chamada item list. Então, do lado esquerdo nós temos o Recycler View e na outra ponta, do lado direito, nós temos a nossa fonte de dados, que no nosso caso aqui é o nosso array list. Para que a fonte de dados, o array list, consiga transferir os dados para o Recycler View, nós precisamos nesse meio de campo um adaptador para que consiga fazer essa ponte entre a nossa fonte de dados e o nosso Recycler View, né? A nossa fonte de dados não consegue se conectar diretamente com o Recycler View. Então nós precisamos de um adaptador no meio, que é esse adaptador que nós criamos aqui, passando para ele como parâmetro nossos itens da lista. E aqui nessa última nós definimos o adaptador para o nosso Recycler View. Então vamos apresentar aqui para vocês, né, toda a programação que foi feita. Aqui então é a nossa classe MainActivity. Aqui nós temos o nosso adaptador. Eu já deixei toda a programação aqui pronta para ficar mais dinâmica a nossa aula aqui, senão vai ficar muito
muito conteúdo, né? Muito longa a nossa videoaula. E nós temos aqui a classe modelo também, onde nós conseguimos desenvolver aqui o nosso aplicativo completo. E ao final nós vamos ter então os nossos itens da lista dentro de uma listagem dinâmica, né? Que é o nosso Recycler View. Começamos então pela tela inicial, adicionando o Recycler View. Criamos uma nova tela. Dentro dessa nova tela nós acrescentamos dois text view. Criamos a nossa classe modelo. Criamos aqui os nossos atributos, o construtor e os métodos aqui get, né? Get título e get descrição, para poder conseguir pegar esses atributos, né? E para acessar, né, os atributos e retornar o valor desses atributos. Depois nós vamos lá para a classe adaptador. Classe adaptador, criamos aqui os métodos principais, create viewholder, onBind viewholder, get item count. E por último nós fomos lá na nossa classe mainActivity e desenvolvemos todo o nosso conteúdo aqui já anteriormente comentado com vocês. Até a próxima então.